Imagine descobrir que tudo o que aprendemos sobre a Amazônia pode estar errado. Durante séculos, acreditamos que a floresta sempre foi um ambiente intocado e inóspito, incapaz de sustentar grandes civilizações. Mas e se houvesse um segredo enterrado sob essa imensidão verde? Novas descobertas arqueológicas estão revelando que milhões de pessoas podem ter vivido ali, construindo cidades complexas e desenvolvendo técnicas avançadas de agricultura. Isso pode mudar completamente nossa visão sobre o passado humano. A Amazônia, antes da chegada dos europeus. Por séculos, a Amazônia foi vista como um território selvagem e intocado, uma vastidão verde onde apenas pequenos grupos de indígenas nômades conseguiam sobreviver. Para muitos, essa floresta densa e úmida sempre foi um reino impenetrável da natureza, um lugar onde o homem nunca teve domínio. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? Pense nisso. Quando você imagina a Amazônia antes da chegada dos europeus, o que vem à mente? Talvez uma selva inexplorada, repleta de jaguares silenciosos, rios caudalosos repletos de piranhas e uma mata tão fechada que a luz do sol mal toca o chão. Um lugar onde a natureza manda e o homem, se existir ali, apenas sobrevive. Essa visão não surgiu do nada. Desde os primeiros exploradores europeus, esse mito da Amazônia como um ambiente hostil foi reforçado. A floresta é quente, úmida, repleta de doenças tropicais e predadores perigosos. Qualquer um que tentasse desbravá-la enfrentava um desafio quase intransponível. Além disso, o solo amazônico não é fértil como as terras do Nilo ou da Mesopotâmia. Pelo contrário, a terra ali se esgota rapidamente, tornando a agricultura convencional uma tarefa quase impossível. Então, se os próprios europeus, acostumados a conquistar territórios, viam a Amazônia como uma barreira intransponível, como poderia ter existido uma civilização ali? Como poderia ter havido cidades, estradas e milhões de pessoas vivendo no coração dessa selva? Pois bem, prepare-se para uma reviravolta. A ideia de que a Amazônia sempre foi um deserto verde, onde apenas pequenos grupos humanos nômades conseguiam sobreviver, pode estar totalmente equivocada. Sinais enterrados sob séculos de floresta densa sugerem que, muito antes de Colombo pisar nas Américas, a Amazônia já havia sido moldada e habitada por uma sociedade que pode ter sido muito mais avançada do que imaginamos. As primeiras pistas de uma civilização perdida. Em 1542, um homem chamado Francisco de Orellana entrou na história ao se tornar o primeiro europeu a navegar pelo rio Amazonas, de ponta a ponta. Ele partiu em busca de riquezas, ouro e glória, mas o que encontrou era algo que ninguém em sua época esperava. Ao longo da jornada, Orellana e seus homens avistaram algo que parecia impossível. Cidades imensas, povoados prósperos e campos cultivados se estendendo pelas margens do rio. As aldeias eram tão grandes e densamente povoadas que, segundo os relatos, se estendiam por dezenas de quilômetros. Ele viu estradas largas, mercados cheios de vida, templos, casas bem construídas e uma população numerosa, organizada e sofisticada. O frade Gaspar de Carvajal, que acompanhava a expedição e registrou tudo o que viu, descreveu uma terra fértil, repleta de plantações bem cuidadas e comunidades que pareciam ter uma estrutura própria de governo. Segundo seus relatos, algumas dessas cidades eram tão grandes que poderiam rivalizar com as da Europa na época. Agora, pare um instante e pense nisso. Não estamos falando de pequenos assentamentos indígenas isolados. Estamos falando de uma sociedade complexa, de um povo que havia dominado a vida na Amazônia a ponto de prosperar onde os europeus acreditavam que isso era impossível. Mas então, algo estranho aconteceu. Um século depois, uma nova expedição foi enviada para refazer o caminho de Orellana. Eles queriam confirmar aquelas histórias, encontrar aqueles povoados magníficos e, quem sabe,
conquistar aquelas terras. Só que, ao contrário do que se esperava, não havia nada lá. Nada. As supostas cidades simplesmente haviam desaparecido. Onde Orellana descreveu um mundo vibrante e habitado, os novos exploradores encontraram apenas mata fechada, sem vestígios de grandes assentamentos ou qualquer sinal de civilização avançada. Diante disso, os relatos de Orellana foram desacreditados. Muitos passaram a acreditar que ele havia exagerado ou até mesmo mentido para não voltar da expedição como um fracassado. A ideia de uma civilização amazônica grandiosa foi descartada como uma lenda fantasiosa. E assim, por séculos, a história permaneceu esquecida. Mas, e se Orellana estivesse dizendo a verdade? E se aquelas cidades realmente existiram, mas tivessem desaparecido tão rapidamente que não deixaram rastros evidentes para os exploradores que vieram depois? E se estivéssemos prestes a descobrir o que realmente aconteceu? A revolução tecnológica, o lidar e a redescoberta da Amazônia perdida. Por séculos, a Amazônia escondeu seus segredos sob um manto de verde impenetrável. Se existiram cidades ali, como Orellana descreveu, por que não encontramos templos de pedra, muralhas ou monumentos como os dos maias ou incas? Será que a floresta simplesmente engoliu uma civilização inteira? Durante muito tempo, a arqueologia tradicional ficou de mãos atadas. Explorar a Amazônia com métodos convencionais era quase impossível. A vegetação densa tornava qualquer escavação uma tarefa árdua e demorada, e sem indícios visíveis, a teoria de uma civilização amazônica avançada parecia cada vez mais improvável, até que surgiu o lidar. O lidar é uma tecnologia revolucionária que funciona como um raio-x para a Terra. Sensores aéreos disparam milhões de feixes de laser sobre a floresta, que atravessam a copa das árvores e revelam o que está escondido no solo abaixo. E quando os cientistas começaram a usar essa ferramenta na Amazônia, o que descobriram foi simplesmente inacreditável. Debaixo da mata fechada, surgiram padrões geométricos gigantescos, estradas largas conectando assentamentos, vastas praças, terraços agrícolas e até mesmo estruturas piramidais de terra. No Brasil, na Bolívia, no Equador, os mesmos padrões começaram a aparecer. Lugares antes considerados áreas de floresta intocada mostravam sinais claros de planejamento urbano e engenharia sofisticada. A Amazônia, afinal, não era apenas uma selva impenetrável. Ela escondia os rastros de uma civilização que, de alguma forma, conseguiu prosperar onde acreditávamos ser impossível. Mas isso levanta uma questão ainda maior. Se esses povos existiram, como conseguiram sustentar populações tão grandes em um solo conhecido por ser pobre e infértil? Como eles conseguiram criar cidades onde ninguém acreditava ser possível? A resposta para isso pode ser ainda mais surpreendente do que a própria descoberta das cidades perdidas. O segredo da sobrevivência, a Terra Preta da Amazônia. Aqui está um grande mistério: como uma civilização inteira teria sobrevivido e prosperado em um dos solos mais pobres do planeta. A Amazônia, apesar de sua vegetação exuberante, tem um solo notoriamente infértil. Qualquer um que tente plantar ali sem fertilizantes modernos, logo descobre que a terra se esgota rapidamente. Sem um solo rico, como poderiam ter existido cidades, agricultura e milhões de pessoas vivendo naquela região? A resposta para isso não está nos rios, nas árvores ou nos animais, mas sim no próprio solo. Um tipo de terra que não deveria estar ali. Os cientistas a chamam de terra preta de índio, e sua existência desafia tudo o que sabíamos sobre a Amazônia. Ao contrário do solo natural da floresta, que é pobre e ácido, a terra preta é incrivelmente fértil. Ela é escura, rica em nutrientes e, o mais impressionante, mesmo séculos depois, continua produtiva. Mas o mais surpreendente? Essa terra não é natural. Ela foi criada.
Os antigos habitantes da Amazônia, de alguma forma, desenvolveram um método para transformar o solo infértil da floresta em uma terra incrivelmente produtiva. E fizeram isso misturando carvão vegetal, restos orgânicos e outros materiais ao solo, criando um fertilizante sustentável que durava gerações. Isso muda tudo. Em vez de dependerem da agricultura tradicional, que esgota os solos com o tempo, esses povos criaram um ecossistema agrícola completamente diferente. Eles não apenas sobreviveram na Amazônia, eles a moldaram para que ela sustentasse suas civilizações. E aqui surge uma pergunta fascinante. Se uma sociedade antiga conseguiu criar um solo tão rico que continua fértil até hoje, o que mais eles poderiam ter descoberto sobre como viver em harmonia com a floresta? Será que essa tecnologia esquecida poderia nos ensinar algo sobre o futuro da agricultura e da sustentabilidade? E, mais importante, o que mais a Amazônia ainda esconde? O legado perdido e suas implicações para o futuro. Por séculos, acreditamos que a Amazônia era intocada, um reino selvagem onde a natureza sempre reinou absoluta. Mas agora sabemos que essa floresta guarda os vestígios de um passado surpreendente. Uma civilização que prosperou, criou tecnologia própria e transformou o ambiente de forma engenhosa. E a pergunta inevitável é: o que aconteceu com eles? A resposta pode estar no maior desastre demográfico da história humana. Quando os europeus chegaram às Américas, não trouxeram apenas armas e ambição, trouxeram doenças. Varíola, sarampo e gripe devastaram as populações indígenas em um ritmo brutal. Alguns estudos sugerem que até 90% da população da Amazônia pode ter desaparecido em poucas gerações. Imagine o que isso significa. Vilas inteiras, cidades prósperas e vastas redes de comércio simplesmente esvaziadas da noite para o dia. Sem pessoas para manter os campos, sem líderes para governar, sem trabalhadores para preservar suas construções. A floresta, lenta e implacável, fez o resto, mas isso não significa que o legado dessas civilizações foi apagado. Pelo contrário, estamos apenas começando a redescobri-lo. A terra preta da Amazônia pode ter respostas para a agricultura sustentável do futuro. Se uma civilização antiga conseguiu criar um solo fértil e autorrenovável, será que podemos aprender com eles para reverter a degradação ambiental que enfrentamos hoje? E mais, a floresta amazônica pode não ser apenas um bioma natural, mas um ecossistema moldado e gerenciado por gerações passadas. Se for verdade, precisamos repensar completamente nossa relação com a natureza. A floresta não é apenas algo que precisa ser protegido da ação humana. Ela pode ser um exemplo vivo de como humanidade e meio ambiente podem coexistir de forma equilibrada. Agora pense nisso. Se tudo o que descobrimos até agora estava escondido debaixo das árvores por séculos, o que mais ainda está lá, esperando para ser revelado? O que mais a Amazônia ainda esconde?